Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Inovativos, esse canal de acesso a muito conhecimento da melhor forma possível, que é batendo papo, conversando com as principais lideranças de mercado que estão aqui justamente para divulgar todo esse conhecimento sobre o universo digital, que não é só o uso da tecnologia, é muito mais que isso. A gente está transformando a nossa cultura, processo, gestão nas empresas e tudo isso passa justamente por esse contato mais próximo com quem está fazendo. Assim você tem de fato uma entrada cada vez mais rápida nesse universo. Então não deixe de assistir os outros episódios do Inovativos que está aqui no canal do YouTube. Então se inscreva, deixe seu like e, obviamente, comente, porque a gente usa esses dados, os seus comentários, para sempre melhorar aqui. E o tema de hoje é falar de comércio eletrônico, comércio digital, que está cada vez mais global, embora bastante incipiente ainda. A gente está no minuto um do primeiro tempo dessa jornada. Só para vocês terem uma ideia, no cenário mais otimista aqui no Brasil, algumas pesquisas dão conta que apenas 15% de todo o varejo vende por meio das ferramentas digitais, seja por site, plataforma digital, rede social. É muito pouco. Então ainda estamos aí no início dessa jornada. Tem muitos outros atores ainda para entrar, outros prestadores de serviço que vão usar essas ferramentas digitais para oferecer os seus serviços e claramente, como a gente tem uma interação digital, a gente precisa fechar essa transação com uma fintech, com meio de pagamento digital, tudo isso passa também por esse setor. E quanto mais pessoas entram nesse universo, também aumenta o número de crimes, de fraudes, de diversas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Então, o papo de hoje é justamente sobre esse crescimento, fraudes, esses desafios que a gente vai enfrentar em todas essas relações digitais que aconteciam no mundo físico e agora acontece de maneira muito mais escalável no universo digital. E como eu disse para vocês, a gente traz essas lideranças, quem de fato está fazendo na ponta para trazer o que de fato traz resultado. Então, eu quero passar já aqui uma apresentação de vocês, mas antes de tudo, meu nome é Vitor Manhani, eu presido o Movimento Inovação Digital, o Grupo Innovation Experience, e eu estou aqui também próximo de amigos que também têm interação dentro desse universo digital. Então, vamos começar aqui por você, fazer uma primeira rodada de apresentação, não só da empresa, mas eu acho que vale a pena vocês contarem um pouquinho aí, de maneira bem sucinta, porque a gente tem que entrar aqui no ponto de discussão, de quem vocês são, enfim, qual foi a trajetória de vocês. Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite. Meu nome é Juan Antioquia, sou gerente-geral para a América Latina da WorldPay. WorldPay é a maior credenciadora do mundo. Nós estamos hoje ativos em 146 mercados, 3,5 trilhões de dólares que a gente processa. Aqui na América Latina, particularmente, nós somos credenciadores no Brasil, na Argentina e no México, futuramente na Colômbia e no Chile também. Atuamos focados principalmente no setor de comércio eletrônico. E responder um pouquinho o teu comentário, antes da WorldPay, estou aqui há 9 anos, entrei para iniciar a operação na América Latina. Estamos conversando antes de começar aqui, a gente comprou a CobreBank Tecnologia lá em 2014, que foi uma plataforma espetacular para construir e atender as necessidades da América Latina. A realidade é que coisas que a gente assume como normais, parcelado, antecipação, lá na época boleto, agora Pix, no resto do mundo não existem realmente. Eu lembro uma conversa muitos anos tentando explicar o que era o parcelado para um colega da Europa e só não conseguia entender o conceito de parcelado. Hoje em dia, Buy Now Pay Later, todo mundo conhece, né? Antes da WorldPay, eu passei, acho que 5 anos como gerente geral para a Global Collect. Antes disso, alguns anos na banca tradicional. Eu sou formado em engenharia, absolutamente nada a ver com o mundo das finanças e pagamentos. Mas apaixonei com o mundo financeiro há muitos anos. Realmente, eu acho que o meu futuro, que a minha carreira realmente precisava nessa época. Boa. Meu nome é Carmen Pedroso, eu trabalho na Electrolux há 21 anos. Minha experiência na Electrolux foi muito focada na indústria, então no canal de B2B.
sempre dentro da área de finanças, e aí passei por algumas etapas, algumas fases ali na área de finanças, de cadastro, de gestão de contas a receber, cuidando de contas de Fast, Magazine Luiza, muito focada em B2B. E participei do projeto de e-commerce dentro da Electrolux, começando aqui falando, né, América Latina pelo Brasil. 2013, a gente iniciou o projeto para e-commerce, lançamos em 2013 e a operação mesmo iniciou em 2014. Então, em 2018, a gente começou a expandir aí Chile, Argentina, e estamos aí com um pouco mais países, né, alguns outros países. E meu papel dentro da Electrolux hoje sou responsável por meio de pagamento, fraude e performance de provedores. Então, o meu foco principal é a gente fazer negócio através de meio de pagamento. Então, a gente faz muita parceria com meios de pagamento, nós focamos muito em aprovação de meios de pagamento. Então, aprovação de meios de pagamento, não, é aprovação na taxa de aprovação através de meios de pagamento, porque no final das contas a gente quer trazer negócio e levar a melhor experiência para o consumidor através de meios de pagamento dentro da área que eu atuo. Então, esse é o nosso grande foco. E claro, né? Cuidar muito aí da fraude. A gente também entra muito no detalhe ali quando se trata de fraude. Pra gente tomar cuidado aí da nossa base, ter o cuidado com o consumidor. Obviamente que a gente não quer que o consumidor entre no nosso site e tenha algum problema. Então, a gente foca bastante nisso. Que depois a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes. Boa. Primeiro, obrigada pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Eu sou a Júlia Salgado, eu trabalho na Buser, eu tenho uns 4 anos e meio, é uma empresa que facilita viagens de ônibus entre cidades aqui no Brasil. A gente tenta democratizar o acesso, trazer um preço muito mais competitivo, bem parecido com a lógica de táxi versus Uber, quando teve a entrada aqui no Brasil e em tantos outros países, mas a Buser opera aqui. E antes disso, eu também fui de banco, então eu trabalhei em investment banking por alguns anos. Antes, em boutiques menores de M&A em Minas, porque eu sou mineira, e um pouquinho em consultoria. Legal. Meu nome é Marcelo Reco, eu sou o gerente de e-commerce da Acer. Estou há 4 anos. Venho desse mundo já, né, de e-commerce aí há bastante tempo. Trabalhei então desde o comecinho lá do Submarino, depois Americanas, e fui da Cenova, que era o braço do GPA também de e-commerce, bem atuando bem ali como varejo mesmo. Depois passei pela Infracommerce, que é uma empresa de full commerce, que hoje é gigante aí aqui no Brasil e na América Latina. E na Acer especificamente, né, a gente tem esse desafio de cuidar aí, né, do e-commerce, que é uma área que vem crescendo bastante para nós lá dentro. É uma tendência ali bem forte a gente ter essa expansão para outros países da América Latina, mas hoje a gente faz essa gestão no Brasil e é um espelho ali para o global, né? Então, a sede da Acer é em Taiwan, é uma empresa, né, é um fabricante de computadores, é o 5º maior fabricante aí de computadores do mundo. No Brasil, nós somos referências também em computadores, notebooks gamers. Então, a Acer é a primeira ali em notebook gamer. E um desafio maior aí no e-commerce além né, de você vender esse notebook gamer, que é um ticket mais alto para um consumidor mais especificado, que é onde a gente quer atuar mais forte ali para não brigar tanto ali com o canal de varejo e tal. Então a gente tem essa demanda muito forte lá dentro de criar esse mecanismo no nosso e-commerce de puxar forte esse público gamer, né? Que é um público crescente também. E aí entra muito as discussões que a gente vai ter de meios de pagamento também, que está muito ligado a esse ticket mais alto, é um desafio bem grande aí. Pô, assim, vocês representam diversos segmentos muito complementares, porque todos eles estão mirando uma mesma trajetória, né? De fazer uma integração ali
desse consumidor que está cada vez mais conectado, mas com desafios diferentes, né? Você tem a conexão da indústria diretamente com o consumidor é algo mais recente. Ah, a, a questão de estabelecimentos comerciais físicos se digitalizarem é algo que já vem, é a primeira geração, na verdade, do e-commerce no Brasil. Então, essa primeira geração, ela começa vendendo seus próprios produtos, aí vem uma segunda geração vendendo produto dos outros. Agora a gente está indo para uma terceira geração utilizando até jogos eletrônicos, metaverso, outros tipos de abordagem. Mas fato é assim, eu não vejo fórmula mágica para isso. Tá todo mundo atrás, obviamente, do consumidor. Que é alguma coisa mais natural para os nativos digitais, né? Como a Boozer e tantos outros que, na verdade, já nascem montando o que, para mim, eu acho que é o divisor de águas que faz com que aquele comércio eletrônico digital avance, que é a criação da comunidade em si. Porque não adianta você criar o seu site próprio se você não conseguir trazer os consumidores, né? É um aplicativo próprio. Você tem que trazer os consumidores para lá. Essa foi a fórmula, por exemplo, dos marketplaces, que vende de terceiro, né? Porque você aproveita que ele está interessado no sabonete para vender outra coisa. Porém, o marketplace não tem algo que eu acho que vocês têm muito, que é entender exatamente um nicho. Entendendo o nicho na construção de comunidade é você atender problemas específicos, coisa que o marketplace é muito mais complexo você fazer, porque, enfim, o nicho é todos os consumidores, né? Então, assim, aí eu fico pensando aqui, porque de fato é onde a gente vai ver mais transações acontecerem e, consequentemente, o avanço do segmento de fintech, que talvez seja o único segmento que não vai parar de crescer. Você pode ter health tech parando, né, marketplace dando uma patinada, mas se tiver aumentando o número de interações digitais, fintech sempre vai ser necessário, né? Então, por exemplo, a infra de pagamento e tudo mais, sempre vai ser algo que sempre vai ser mais demandado. Mas eu fico, assim, pela fala de vocês, assim, o público passageiro tem uma demanda específica, do motorista tem uma demanda específica, né? Então, talvez o motorista ele quer sei lá, uma oferta de seguro, o passageiro ele quer um benefício, sei lá, para comprar mala, pode ser. De games também na hora, então tudo isso passa por essa criação dessa comunidade. Mas eu acho que o movimento mais recente que teve de fato que é o que a gente está vendo é da indústria. Eu queria começar com você, porque essa conexão direto com o consumidor, ela assim, embora na China seja muito comum, aqui no Brasil ainda não é, porque quando a gente olha o mercado interno, a logística disso é muito complexa. Então, os canais de distribuição, eles já são, assim, muito tradicionais. Então, a maioria das distribuidoras no Brasil, elas são empresas familiares. Aí, você romper esse elo é complexo. Queria entender como é que vocês estão fazendo esse contato direto com o consumidor para, enfim, foi lá, comprou no site, como é que vocês fazem esse produto chegar no consumidor? Está aproveitando a rede das lojas físicas? Na verdade, a gente iniciou o e-commerce, como eu comentei ali, em 2013, né? A indústria já era bem forte, né? E acho que a Electrolux, um dos nossos, né, principais pilares é transformar a vida do consumidor para melhor. Então, a gente é muito preocupado e a gente realmente trabalha todos os dias, isso é uma verdade, pensando no consumidor. Em como a gente pode se aproximar, né, até então como indústria, desse consumidor, que de certa forma ele vai ter o produto, já tem o produto dele há muito tempo, a marca, né, na sua casa. Como que a gente pode escutar esse consumidor? Como que a gente pode saber, a gente está atendendo como deveria, esse produto está chegando como ele tinha como expectativa? Então, o e-commerce, ele sem dúvida para a Electrolux é um canal de vendas também, óbvio,
mas ele é um business para que a gente fale, para que a gente escute principalmente o nosso consumidor e que a gente produza produtos que realmente atendam à necessidade do consumidor, para que a gente facilite a vida dele na casa dele. Então, para que a gente não crie, né, um problema, para que a gente melhore a vida dele, para que ele use um produto Electrolux e ele realmente tenha um sentimento por aquilo. A gente fala muito que nós trabalhamos muito próximo, obviamente, a saque, etc. Então, a gente escuta muito o consumidor. Se você entrar no site, você vai perceber que você consegue colocar comentários de produtos, etc. Justamente porque a gente quer esse feedback. A gente quer escutar o consumidor. Então, a gente fala muito assim, quando a gente pega um produto e quando você tem e-commerce e você passa a estar mais próximo do consumidor, você sente isso, você não trata aquilo como uma venda, como eu emiti uma nota fiscal aqui para o Marcelo. Não, aquele produto talvez fosse o sonho do Marcelo. É uma verdade. Tem gente que espera muito tempo para poder comprar uma geladeira. Guarda dinheiro o ano todo para comprar a geladeira. Espera Black Friday para ter ali uma oportunidade de ter uma promoção, etc. E compra o sonho dela. Ela adquire o sonho dela. Então, isso é muito importante. Isso é um valor super importante. A gente quer realmente colaborar com essa conquista desses sonhos. Então, estar próximo do consumidor hoje é super importante, é necessário, a gente quer isso. A empresa investe muito no business, né? Na venda direta. Hoje, quando a gente lança produto, até uma questão aí de operação mesmo. Antigamente, lançava um produto, você tinha um tempo de resposta para saber como foi aquele lançamento, né? Se o produto foi ou não foi bem aceito, se fazia sentido. Hoje não, hoje você lança um produto, você está no site, imediatamente você começa a já ter um feedback desse produto. Então, para vários outros processos, essa aproximação da indústria direto com o consumidor, ela é super importante. E a gente também vê que muitas vezes o consumidor quer estar próximo da empresa que ele compra. Às vezes ele não quer comprar Mas de um como que terceiro. porque assim, é uma migração, na verdade é um complemento do B2B, né? E aí você precisa explicar para quem revendia os produtos da Electrolux aonde se encaixa isso, né? Porque na prática ele pode entender até como uma competição. Como que vocês conseguiram equacionar isso melhor? Porque você disse algo muito interessante, né? Então, por exemplo, o teu comércio eletrônico tem um objetivo também, talvez principal, de criar a inteligência de dados que antes, no Brasil e no mundo, se perdia. Por que se perdia? Porque, bom, a gente vendia ou prestava o serviço, se desse problema, a gente jogava na Judite, num call center da vida e aquela informação se perdia. Você só tá preocupado, resolveu ou não resolveu. Pronto. O feedback do cara você não tinha. Informações do cara, pô, quero fazer uma sugestão assim assado, você perdia. Você perdia tudo, né? No analógico ainda se perde muita informação também, né? O cara vai na loja comprar uma geladeira. Eu não sei por onde ele navegou, o que ele perguntou. No digital eu acompanho ali, ó, pô, passou da tela tal pra cá, opa, perfil tal, né? Que é criar esses bancos de dados. Embora vocês tenham, bom, vocês são um ator até começar em 2013, vocês são velho de guerra, na real, né? Sim. Porque assim, Passamos por bastante. a indústria tá começando agora, de fato, a fazer isso. Né? E aí a pergunta objetiva assim, essa relação com os estabelecimentos, onde vocês se encaixam para a gente entender aqui como um todo, como esse comércio eletrônico está evoluindo também para a indústria, que eu vejo uma excelente oportunidade também para a pequena indústria. Então, por exemplo, o Brasil passou por uma desindustrialização severa. Boa parte do custo da pequena indústria passa também pela oportunidade que ela tem de vender aquele produto, né? Se antes ele, por exemplo, ele tinha que pagar um comercial, uma gôndola do supermercado, agora não precisa. Concorda comigo? Então, um cara que tem cerveja artesanal, ele não precisa ir lá ficar comprando pão de açúcar para botar lá. Ele vai lá e bota no digital e vrum,
Aí você tem lá 300 marcas de cerveja artesanal. Então, meu primeiro ponto com você é essa relação com o estabelecimento comercial, que fazia essa revenda, faz essa revenda. E a outra que é como é que vem evoluindo? Vem crescendo? Como que é a curva de crescimento do comércio eletrônico para vocês? Bom, sobre o primeiro ponto, sim, obviamente que passamos por fases desse relacionamento, né? Porque tem a indústria, temos os clientes da indústria que, querendo ou não, né, estão ainda, né, entregando para o nosso consumidor final. Então, existe essa relação. Acho que hoje ela é bem consolidada, muita conversa. Existe um equilíbrio ali para não digamos assim, não passar alguns campos, tá? Uhum. E eu acho que tem um ponto também que é o nosso canal do marketplace. Então, a gente trabalha muito com os clientes da indústria nesse canal, justamente para, por exemplo, em situações de ruptura, faltou estoque, ele também usa esse canal de marketplace Aham. para que ele não deixe de atender o consumidor. Uhum. Então, a gente tem, obviamente, portas ali para se ajudar e, enfim, conversas, regras, etc., para que não exista, não aconteça esse conflito, né, com grande frequência. Então, sim, existe são conversas ali amigáveis para que a gente diminua o E conflito. como Não é que é que não a existe. curva de crescimento assim desse comércio Falando eletrônico? de crescimento, sem dúvida, tínhamos um e-commerce antes pandemia e temos um e-commerce pós-pandemia. Eu acho que isso Para todo é mundo. mundo, né? Então, o que eu posso te dizer é que hoje a gente tem um foco grande, como eu comentei, em e-commerce, inclusive dentro do grupo, não só mercado, mas dentro do grupo, existe um foco grande, importante. A gente quer olhar para o consumidor, a gente quer fazer isso acontecer. A gente já expandiu, acho que estamos em América Latina em 8 países. A intenção é consolidar todas essas operações desses países, crescer em outros países Uhum. também. E continuar evoluindo aí com o canal digital, porque as coisas acontecem com muita velocidade. Então, a gente já, se comparar quando a gente começou, 2013, 2014, e o que a gente representa agora, é algo assim absurdo. Cresceu muito. É absurdo. Então, sem dúvida, a gente entende que, o mundo entende, né, que faz muito sentido. Os consumidores estão cada vez mais se transformando digital, então não faria sentido a gente não estar. É. E a gente vê, obviamente, a evolução e o movimento do mercado. Então, obviamente, que a gente quer acompanhar. Sem dúvida, estamos aí muito focados nesse crescimento e investir nesse canal. E falando de pagamentos, assim, para aqueles segmentos que não são nativos digitais ou não tinham um pé em site, plataforma, parece que é um mundo assim, totalmente novo, até estranho, com muito receio. E aí começam a vir vários problemas que são naturais. Então, para quem é nativo digital, que nem, por exemplo, a Buzer, é do dia a dia, pô, chargeback, fraude, e assim, a capacidade humana não tem limites. Então, assim, seja para criar, seja para fazer coisa errada. Então, é sempre um eterno jogo, né? Nunca o trabalho está pronto. Porque, assim, resolvi X em fraude, aí, pô, os caras começam a fazer outra coisa, aí tem que resolver, né? Sempre é Verdade. assim, né? É, e a WorldPay, ela é um dos poucos atores que tem um banco de dados e informações antifraude global. E comportamento humano é global também, né? Assim, a gente tem culturas diferentes, mas assim, a gente está ali, é o mesmo ser, né? O que que vocês têm por trás ali nessa infra e como que você vê essas diferenças de comportamento, por exemplo, Brasil, outros países, por exemplo? É uma excelente pergunta, né? Porque
o desafio muda drasticamente para as empresas, porque historicamente o problema de fraude era um problema localizado, né? Lá atrás, no tempo da loja, era uma pessoa entrando com um cartão clonado na loja, né? Depois, quando o comércio eletrônico era um pouco mais doméstico, o risco era um fraude de uma banda de fraudadores local. Agora, você não está se defendendo da banda de fraudadores locais, está se defendendo do mundo inteiro. Seja porque estão querendo fraudar a empresa para obter o produto e revendê-lo, ou às vezes nem estão querendo fazer alguma coisa com essa empresa, estão querendo testar cartões para depois utilizar no outro lado. Mas o problema, de qualquer forma, fica com a empresa, né? Porque os índices de chargeback, as multas, bandeiras, etc., quem recebe? O estabelecimento comercial. Então, quem pensa que tem que montar uma estratégia para se defender dos fraudadores do mercado onde está atuando, vai levar uma surpresa feia, né? Porque na prática o ataque pode chegar a outro ponto do mundo, né? E essa globalização do mercado, o que requer são ferramentas diferentes. Historicamente, o gerente de prevenção à fraude era uma pessoa que conhecia todas as formas de comportamento desses fraudadores. Agora, esse gerente de prevenção à fraude é uma pessoa que entende como lidar com uma plataforma baseada em inteligência artificial, redes neurais, etc. E a própria plataforma que começa a se defender desses ataques. Não, mas só um comentário. Você pode ter a inteligência artificial para fraudar também. Lógico. É uma contra a outra. Mas é exatamente isso. O problema é que essas ferramentas estão a dispor de todo mundo, ou seja, para o bem ou para ferrar, né? Então, o desafio é permanente e exatamente, Vitor, que tu estava falando, né? Tu fecha um buraquinho aqui, aparece um outro do lado imediatamente. Sobre a questão de prevenção à fraude, nós fizemos vários investimentos ao longo do tempo, várias parcerias. A realidade é que é um trabalho que jamais acaba. Nós trabalhamos com ferramentas próprias lá atrás, depois investimos em uma ferramenta chamada de FraudSight, uma parceria agora com a Signify, e continuamos expandindo o ferramental, porque exatamente, encerra uma porta e outra automaticamente é aberta. E algumas ferramentas que eram históricas que as empresas utilizavam para se defender, o 3Secure, que é o famoso Verified by Visa, Mastercard Secure Code, são ferramentas com muitas limitações. Porque o desafio do gerente de prevenção à fraude não é só parar a fraude. É parar a fraude e permitir as vendas corretas passarem, né? Eu posso ser gerente de prevenção à fraude, chegar amanhã para a empresa e falar: eu vou parar todas as fraudes da companhia. Automaticamente vou ser o pior gerente de prevenção à fraude do mundo, né? Porque nesse processo estou parando vendas genuínas. E o desafio é identificar um conceito que é um palavrão no mundo de fraude, que é falso positivo. O que é o falso positivo? O consumidor genuíno que está querendo comprar um produto e estou segurando porque estou enxergando essa transação com fraude, né? Começaram a aparecer muitas outras ferramentas, né? Ou criar um perfil do consumidor. Historicamente, quando você entrava no site para fazer uma compra, fazia a compra, encerrava, fazia checkout, desaparecia, não voltava mais até a próxima compra. Agora tu cria um perfil, né? Começa a criar uma recorrência, começa a criar um padrão de comportamento dentro desse site que permite avaliar esse consumidor de uma forma diferente, né? E antigamente tinha muita resistência dos usuários para de repente deixar guardados números de cartão no site, né? Lógico, quando aparece algum tipo de vazamento de dados, aparecem todas as capas dos jornais. Mas as pessoas estavam completamente afins de ligar para um call center e passar todos os números de cartões de crédito para um operador de call center. Poderia estar se virando de costas, digitando esse número numa conta de Amazon, comprando alguma coisa, né? Então, essa mudança de mentalidade está se acelerando muito. As pessoas estão muito mais afins de criar perfil de consumidor no site, deixar usar os cartões gravados, tá? Esse famoso checkout, você quer pagar com o teu cartão 1, 2, 3, 4, que acelera muito o processo de compra. Ainda mais com essa transição para o mundo mobile, né? Porque, de novo, antigamente uma das formas de perfilar o fraudador era um dispositivo em qual está entrando. Hoje em dia, com essa omnichannel que a Carmen estava falando, né? Essa porta de entrada pode estar em qualquer lado. Hoje em dia, 56% das vendas mais ou menos estão acontecendo em dispositivos digitais. É mais difícil porque abre muito panorama de opções para um fraudador ganhar uma companhia, mas também abre muito a porta para outras ferramentas, né? Um dispositivo mobile tem biometria, né?
seja impressão digital, escaneio do rosto, etc., começa a criar outras formas de verificação adicional que passam a segurança para a empresa para tomar a decisão correta. E isso tem que ser feito dentro de um contexto que a cabeça do consumidor está mudando muito, né? Porque, historicamente, para algumas compras, as pessoas se planejavam com muita antecedência, né? Sempre que você estava dando da geladeira, né? Que de repente está guardando esse dinheiro para um ano inteiro. Mas tem outras vendas, outro tipo de vendas, que são imediatas. Eu quero isso agora, para já. Né? Não posso esperar 30 segundos. 31 segundos vou comprar no outro site, né? O melhor exemplo, alguém está comprando um hambúrguer sexta-noite depois de voltar da balada, né? Está desesperado por esse hambúrguer. Precisa desse hambúrguer agora. Se o site não está comprando, dá problema, existe zero lealdade desse consumidor. Imediatamente vai para outro aplicativo, vai comprar. E muitas vezes o risco não é perder essa venda, é perder esse consumidor. Uhum. Então, um desafio enorme as questões de prevenção à fraude e, novamente, com essa ótica, que realmente o problema hoje em dia é global, né? E tem bandas especializadas especificamente em tentar defraudar sites para depois revender produtos, revender credenciais, os ataques para roubar os bancos digitais de cartões. E uma indústria. Tá? Não estamos falando de fraudadores individuais, uma pessoa sentada num computador tentando de fazer alguma coisa. São bandas multipaíses, tá? Que trabalham em todos os fusos horários, que é essa outra questão, né? Porque de repente os ataques podem chegar num momento menos esperado. Não é quando está todo mundo ficando de olho às 10 da manhã de uma quarta-feira, né? Chega às 5 da manhã de uma quinta, quando está todo mundo dormindo, né? E se o sistema não está automatizado, o problema aparece no dia seguinte, né? Então, hoje em dia, ser um gerente de prevenção à fraude é um trabalho bem desafiador. E só para encerrar, é aprender a trabalhar com as ferramentas, né? É aprender a lidar com inteligência artificial, que é uma forma de programação radicalmente diferente, né? Historicamente, um desenvolvedor precisava de conhecer uma linguagem tipo Java. Hoje em dia, não. Hoje em dia, precisa saber explicar em inglês, muito provavelmente, para uma ferramenta de inteligência artificial que está querendo fazer. Então, acho que estávamos conversando outro dia, tem um post agora recente que falava a nova linguagem de programação mais sexy do mundo é o inglês. Tá? E o conceito é esse, saber explicar as ferramentas que está sendo precisado nesse momento para atender o problema. Exatamente. A gente está evoluindo. Assim, é um mantra, né? Virou clichê, mas aí eu vou tentar trazer um pouquinho mais de profundidade, né? Que o mundo está se transformando cada vez mais rápido, mas eu lembro que em 2015, quando eu entrei nessa loucura do digital, que foi ontem do ponto de vista histórico, né? Mas assim, no digital é idade de cachorro, cada ano é 8. São Boa. 8, assim, Faz sentido mesmo, né? bem assim, Rápido, intenso e rápido, dinâmico. Mas quando eu entrei tinha umas coisas assim, né? Então a nova linguagem do mundo é de programação. Aí agora não, agora voltou. Por quê? Porque tem ferramenta para quase tudo, então pô, você precisa de inglês para dar ordem. Eu lembro também de coisas do tipo, eh, todo mundo vai precisar, ou a maioria das pessoas vai precisar saber programar para ter o letramento ali do desenvolvimento. E aí você vai para hoje. Hoje você tem plataforma que faz plataforma, né? Você vai lá, arrasta aqui, como se fosse um Lego mesmo, né? Você não precisa desenvolver a linha do aplicativo. Não, você vai fazer o seguinte: abre a white label, ou seja, você bota sua marca. Então arrasta para cá, arrasta para lá, pronto. Você tem seu aplicativo, entende? Então assim, muita coisa assim a gente tá assim sempre evoluindo. Mas ainda nesse tópico que você está colocando, é um cenário que, assim, se a gente expandir mais a questão de fraude, a gente vê que o perfil dos profissionais mudou muito, e pouca gente atende esse novo perfil, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar do gênero e não da espécie, né? Então, o gênero é cibersegurança, né? E a espécie, o gestor antifraude, sim, cibersegurança, hoje o profissional tem habilidades que no passado não tinha. Então, no passado, o cara porta numa salinha fechada, ar-condicionado, CPUs, tudo mais, antivírus. Fala, beleza, vou para casa.
Aí hoje não tem CPU, não tem a salinha com ar-condicionado, na nuvem, ou, né, criptografado ou não e tal, mudou muito e muda toda hora, só que não é mais só isso, né? Aí a pessoa precisa saber o que ela pode ou não fazer, porque tem legislação de proteção de dados para tudo quanto é lugar, e agências reguladoras que falam, ó, mudou, aí então você tem que fazer isso. Não, isso você não pode, tal. E mais, né? Treinar a companhia. Então, assim, imagina um cara de tecnologia treinando a companhia. Eu não conheço esses caras muito bons, assim. Eu sei, é perfil que não existe, né? É mosca branca. Assim, a gente não tem nem a primeira geração trabalhando ainda. Por exemplo, CX, né? Customer Experience. É outra geração de perfil de profissional que está sendo formada agora, a primeira no Brasil. Porque todo o restante, o que que é? É o pessoal que era atendimento ao consumidor. Era o cara da URO, o cara que comandava o call center e o raio que o parto, que agora fala que é CX. Mas não é. É outra coisa a parada de CX. Então, se a galera de CX do digital, nem eles sabem como é que faz direito, imagina os caras, o pessoal de fora, né? Então, a primeira geração está sendo formada agora. Só que, como a gente está falando, assim, as fraudes acontecem, tipo, toda a ordem e é difícil calibrar, assim, de uma só vez. Parece que, assim, eu botei na IA lá, agora eu vou dormir. Mas não é assim. Eu vou contar um episódio que eu passei, e se vocês tiverem algum episódio, contem, assim, porque, assim, de 2015 para cá, muita coisa evoluiu. Tem um episódio que era assim, fora de Black Friday, que a gente, pô, a Acer deve, meu, nossa, vendeu horrores. Sim, Mas assim, sem estar no período de Black Friday, que a gente pode até calibrar, ó, vai ter pico, exato. né? A gente teve um restaurante de Goiânia, nunca tinha ouvido falar, cara. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Sim. Mas era um local hero, ou seja, lá todo mundo conhecia. Ela, de uma hora para outra, assim, ela, sei lá, tava vendia bem, né? Vou dar uma proporção aqui só, vendia 100 ali por mês. E um dia ela vendeu 10 mil. Falei, aí travou. Então, pô, isso aí é fraude, aí travou. Aí, pô, todo mundo querendo comprar e tudo travado, e o pessoal reclamando pra ela, resumo da ópera. Comida, né? Comida pronta. Deixou tudo estragado. Entendeu? Olha o problemão. Não é um problema só de não faturamento. O problema é que todo um Consequência disso alimento, gera muita coisa. assim, é uma consequência, assim, é um desastre, entendeu? Porque, Em pô, todas as áreas, não só alimento, né? Então, vocês têm alguns casos, assim, pô, vocês Do aí nosso lado, lá de tecnologia, é muito crítico, né? A questão de tentativa de fraude, ainda mais pensando em cima de gamers, né? A gente já passou, como o Juan falou, por momentos em que a gente tinha outros parceiros, que a gente perdia muita venda para amigos até, para funcionários, né? No comecinho lá, que eles não conseguiam aprovar o produto. Então, você sabia que era uma venda feita ali e ficava realmente com uma experiência horrível, né? Imagina o consumidor da marca querendo comprar e uma coisa que vocês falaram para complementar. Eu vejo que é uma crescente muito forte o consumidor ir direto na marca, no fabricante. Nos últimos anos, depois da pandemia, acho que aumentou bastante isso mesmo. Mas, voltando aí em tecnologia, isso acontece demais. É que vocês oferecem uma customização que o marketplace não consegue oferecer, né? Sim, nós temos alguns produtos exclusivos, mas a gente vende até nos marketplaces, alguns também. Por essa questão de parceria, é importante para o nosso lado também. Mas a gente vê alguns produtos, por exemplo, a gente fez alguns testes com gamers mesmo, download de gamers, né? Softwares. Então, Minecraft, uma coin do Minecraft, também a gente sofreu um ataque há uns 2 anos atrás, no meio ali, no fim da pandemia. E foi isso, de repente a gente chegou de manhã, tinham trocentos pedidos ali. E era o cara de onde? Global, você não sabe de onde o cara tá comprando, do outro lado do mundo. É que esse produto tem revenda global, esse é o problema. Exato.
Eu acho que tem desculpa só Lógico. para colocar um ponto que você falou de ataque. Tem uma consequência, né, muito grande quando você tem esse tipo de ataque, porque eu falo aqui do nosso lado pensando em merchan, né, eu na cadeira aqui de merchan. Quando você sofre esse ataque e isso chega no banco, o teu score lá no banco cai lá Piora embaixo, muito. né? Verdade. Sabe bem disso. Daí tem a bandeira, tem o banco, e aí você começa a perder muito que Do foi trabalho que falou, você a fez venda até boa, agora. E assim, aí você traz uma insatisfação para o consumidor que tá lá tentando comprar o produto e tá tudo certo, e o pedido dele vai ser reprovado. É uma E às vezes frustração esse muito ataque- grande, A né? frustração dele entrar no site, Exato. ele comprar aquilo que eu falei de sonho, e aí você não consegue, o pedido é reprovado. Então, assim, eu acho que quando você olha para range de pagamento, para mim a fraude chega no momento desse arranjo é muito É um sensível. momento muito importante da Muito compra. sensível, é muito Você está importante. Se direto você com não a olha experiência pra do seu isso, consumidor, é, que é o que você disse, é um sonho para ele comprar aquele determinado você vai produto, você vai quer dizer, não é reprovar você que quer simplesmente. reprovar, mas Esse é o ponto, né? dentro Ele daqueles acha que é padrões, você que está reprovando, mas tem exatamente. questões por trás ali que podem fazer com que seja reprovado. Então, eu acho que cada vez é mais importante, né? Você saber como, né, se direcionar a esse consumidor e como tentar também recuperar isso, né? Você vê ali que ficou um momento ali ruim, entre a sua marca, seu produto e esse consumidor, que é um sonho para ele, por exemplo, comprar a sua marca naquele momento. Como você vai recuperar isso? É difícil. Uma coisa É que eu um- falo muito quando a gente vai trabalhar aí com um parceiro, pensando em fraude, antifraude, ele vai estar no teu fluxo, esse parceiro precisa estar muito próximo do teu negócio. Ele precisa saber quem é o teu respirar, né? consumidor. Ele precisa saber quem é o teu consumidor. Porque ele precisa olhar e falar, isso daqui tem característica, isso aqui não tem. Ele precisa conhecer, porque senão você começa a reprovar um monte de coisa que não precisa, ou você começa a aprovar um monte de coisa que não deveria, e isso também gera uma frustração, porque estou lá, não comprei Electrolux, chega um débito da Electrolux, ou eu recebo a mensagem no celular, e eu vou passar a não confiar no site. Então, isso também pode gerar uma antivenda aí. Então, a gente tem que se preocupar muito com a eficiência desse parceiro também. É uma coisa que dentro da Electrolux a gente puxa muito. Ok, vamos sentar aqui, mas eu quero que você entenda Pô, do e meu aí eu fico negócio. imaginando que é um casamentaço, Casamento, né, tem que cara? ser. Porque Sim. depois pra você tirar, não tem. Meu, você E tem que quando- escolher muito bem, né? Sim. Quando a coisa anda bem mesmo, Tem. aí Não, e realmente, assim, quando só flui tem essa legal, é muito opção, bom. né? Não tem a opção de... Exato. Não, mas é um ponto super interessante, né? Porque Verdade. cada operação tem um perfil diferente, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de apetite de risco que tem que ter para uma empresa de jogos Perfeito. digitais, por exemplo, que para uma passagem no booster. Porque a pessoa não está conseguindo comprar no booster, de repente uma pessoa não está conseguindo voltar em casa. É bem mais crítico. São Tem razão. riscos diferentes, né? Exatamente. Não, por exemplo, no caso da Boozer, que assim, vocês são os caras que mais estão desafiando os segmentos tradicionais, né? Muito mais do que táxi, né? Você sabe disso. Sim. Aliás, eu tô lá com o senhor de vocês no conselhão lá. Tá bom o papo. Ele e o pessoal da Flix. Mas ó, o grande ponto é o seguinte, assim, como vocês inauguraram também um segmento, embora o fretamento sempre existia, mas não escalável, né? Como existia motorista particular, chofer tava aí, ó. Pô, eu assisto filme antigo também, eu sei, tinha lá os choferes e tal. Então não foi a Uber praticamente que inaugurou o serviço de motorista particular, mas assim, como modelo de negócio escalável foi, vocês estão nessa trajetória, né? E um clássico, né? Que nem a Lagoa Azul da tela quente deu problema no ônibus, cancelou a viagem. E aí é um outro tipo de problema, né? Tipo, essa devolução ou não, ou compensação e tal. Quais são os principais desafios que vocês vêm enfrentando aí nessa trajetória lá de democratizar o acesso à viagem no Brasil? Porque, pô, o que vocês estão fazendo aí é um baita de um benefício para o Brasil, porque
a passagem de ônibus, o ônibus sempre foi muito utilizado, o Brasil é um país rodoviário, mas vocês estão conseguindo ainda baratear ainda mais essa passagem. Mas, assim, nessa sua jornada, assim, quando você olha para pagamentos, quais são esses desafios? Boa. Você falou um negócio interessante até na sua primeira fala, que é vocês já nasceram digitais. Para vocês tá tudo certo. De fato, a gente nasceu digital, todas as nossas vendas começaram já digitais, mas o nosso público não era digitalizado. Eu não sei como que era na cidade de vocês, ou Verdade. mesmo lá na Argentina, mas assim, para comprar uma passagem de ônibus, eu tinha que ir à rodoviária e pagar em dinheiro. Sim. Até pouco tempo atrás. Poucos anos. Realmente. E depois você podia pagar com cartão em algum momento. Mas dependendo, se você não quisesse pegar na rodoviária, quisesse pegar num ponto alternativo, era dinheiro. Então, a gente teve que trazer também essa digitalização para dentro desse mercado, que foi um outro tipo de desafio ali, junto com a nossa equipe de marketing, a nossa equipe de SEO, para tentar trazer e movimentar aquilo. Já existia um ou outro player de revenda de passagens, que tentava agregar várias passagens, mas, assim, ainda muito pequeno versus o tamanho total do Brasil de viagens, assim, coisa de 15% das passagens. Quando a gente Conheço entrou bem esse ator. em 2018, eram digitais. Então, uma coisa, assim, absurda. E é interessante, porque a gente começou no Sudeste, com poucas rotas, lá em 2018, e depois a gente foi expandindo para o resto do país. Só que no início de qualquer startup, a gente tem os early adopters. Você vai ter a pessoa que é mais conectada, que beleza, ela vai ali comprar o seu produto. Se você está com um problema relevante, uma solução que faz sentido, ele vai começar a propagar isso para os demais clientes, e aí você vai trazer a turma do off para o on. Mas quando você olha para o Sudeste, você consegue enxergar isso mais tranquilamente. Você olha São Paulo, Rio de Janeiro, você tem essa turma mais concentrada. Mas quando a gente expandiu para o resto do país, a gente está em todos os estados, essa concentração já não é bem assim. Então você tem que entrar com outros artifícios ali, tem que ir para Globo, para televisão, para mostrar que a gente existia e como fazer para comprar. A pandemia ajudou demais, colocar um QR Code na tela facilita muito, mas também o boca a boca, enfim. E aí, as principais dificuldades que a gente teve foi de aprender também a lidar com os mesmos desafios que vocês passaram aqui. O que eu faço a partir do momento que eu tenho alguma situação de fraude? E a gente começou a fazer isso muito dentro de casa. Então, a gente sempre teve um time tech considerável dentro, né, da equipe, e finanças especificamente teve um squad dedicado quase que o tempo inteiro da Boozer. Então, não só para meio de pagamento, para tudo, a gente conseguiu automatizar o máximo dos processos que a gente tinha lá dentro, uma equipe bem enxuta. E aí, dentro de meio de pagamento, a gente foi trabalhando com... Cara, deixa eu tentar, então, fazer um trabalho além do que o meu parceiro de gateway tá fazendo. Então, eu tenho o antifraude dele, mas na época a gente tinha um parceiro que, se eu comprovasse e eu confiasse na venda, eu conseguiria passar ela. E a gente começou a criar a nossa inteligência. E startup é um meio descontraído, então o pessoal criou um nome muito bom para o nosso antifraude interno, que era o Nós Confia. Era ótimo, funcionava super bem. Aprendemos bastante com aquilo. Tivemos ali episódios de fraude, mas nenhum muito significativo, eram todos controlados muito rápido. Obviamente também tá aprendendo a trazer com maior conversão, porque isso vinha algum custo. Mas fomos alavancando e crescendo mais o tema dentro da empresa. Então hoje a gente tem um squad, inclusive, que está dedicando tempo exclusivamente para meios de pagamento, mas agora já menos numa visão de proteção, porque antes era assim, eu só não quero ter uma fraude absurda. E vamos vender e vamos nos preocupar com tirar essa empresa do chão. Agora já é um pouco mais evoluído, mais maduro. Cara, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo com essas vendas, quais erros, a partir destes erros, como que eu faço para converter. Porque tem erro que a gente consegue evitar, beleza, eu posso abaixar, mas tem erro que eu não consigo. Se o cara não tem saldo, aquela transação vai ser barrada. É diferente do cara cair no antifraude do nosso adquirente. Aí eu tenho que tratar, como eu falei, vou passar eu a confiar, mas eu vou fazer testes para eu também não ter qualquer problema lá na frente. Pô, interessante você tá falando. Vocês são sub também ou vocês contratam sub, certo? Isso, mas a gente só faz a parte do... eu confio, se der chargeback eu tomo, tá tudo bem. Toma o risco. Que interessante. Controlar esse número aí. Mas... então a gente tá começando a dar um pezinho nisso. A gente não é super sofisticado, a gente sabe de empresas que são, mas a gente tá começando a colocar o pezinho ali.
Deixa eu te contar uma história rapidinha da indústria de viagens. Estou na indústria de pagamentos há muitos anos, a minha barba branca é testemunha disso. Teve uma aérea com um sistema de prevenção à fraude super sofisticado. E só para reforçar o fato que, às vezes, uma ferramenta dentro de casa é muito melhor do que conferir um terceiro, né? Uma aérea com um sistema super sofisticado. Chegou uma banda de fraudadores e colocou um stand no aeroporto dizendo: compra passagens de linha aérea X em cash, metade do valor. E o cara se virava no momento e comprava uma passagem no site deles com cartão roubado. O passageiro estava comprando passagem de boa, achando que era uma super mega promoção, né? E a aérea estava recebendo vendas de diferentes passageiros. É muito difícil comprovar, às vezes, que era uma fraude. Eram cartões diferentes, nomes diferentes, rotas diferentes. Não tinha nenhum tipo de padrão para identificá-los. Os caras levaram um tombo de milhões de reais por conta dessa fraude. Então, às vezes, tu pode ter o melhor ferramental do mundo, se não tem uma pessoa ficando de olho e achando: olha, tá subindo muito a venda, especificamente num horário. Esses caras literalmente botaram um stand no aeroporto, tá? Não é que vai abrir uma loja no centro da cidade, tá? Não, mas calma aí, eles É tinham... demais, né? Realmente. Mas calma aí, eles Absurdo. tinham diferentes números de cartões Eles diferentes? tinham Sim? roubado tinha comprado um banco, uma base de cartões. Um cartão roubado hoje em dia no mercado negro tem o valor de $1. Isso que é chamado de cartão frio. Que um cartão frio é um cartão que foi roubado, mas não foi testado. Um cartão quente, aquele que foi roubado e testado para ver que o cartão está habilitado ainda, está na faixa de $10, mais ou menos. Esse cara pagava $10, vendia uma passagem, não uma área brasileira, uma área de outro país aqui da América Latina, vendia em $300, uma passagem de, não era 50%, vamos falar, $450. O passageiro estava ganhando uma economia significativa, tá? E o custo dele era $10. E o custo stand, né? Tava bem bonitinho no aeroporto. Nossa. Mas lá na Electrolux, a gente tem, dentro do meu time, tem uma pessoa dedicada a justamente acompanhar a operação. A gente, de certa forma, tem uma flexibilidade para tomar algumas decisões, justamente porque a gente tem um canal lá do Shop Club, que era o que eu estava comentando com vocês antes, que é o canal restrito. E eu tenho o canal público aberto. Esses canais, quando eu olho para fraude, eles são completamente diferentes. Então, eu não posso tratar Analisar da mesma da maneira. mesma forma, exatamente. Legal. Por isso que eu falo que a empresa, o gerente lá que você comentou, ele precisa estar próximo da operação, ele precisa entender, só que é um trabalho em conjunto. A gente também tem que olhar. A gente tem que olhar justamente esse fluxo. Como é que está a minha venda? Isso aqui está fazendo sentido? Tem, por exemplo, um produto específico hoje está muito além da curva, a gente está fazendo alguma promoção nesse produto, não tá? Então vamos olhar as características. Então, a gente também aprendeu muito aprofundando e olhando, porque quando a gente também levava para fora assim, ok, tá tendo fraude, é muito fácil para a empresa resolver uma fraude. Ela vai lá e começa a reprovar tudo. Pronto, resolvi tua fraude. E a tua taxa de aprovação baixou 20 pontos percentuais. Exato. E aí você explica isso como para área de negócio? Sim, vem todo mundo reclamar, não, né? eu quero que resolva a minha fraude, mas eu quero ter uma boa aprovação. Óbvio, a gente entende que talvez por um período você vai ter que, sim, cair um pouquinho a tua aprovação para você espantar, né, fraudadores, etc., dar uma segurada e depois voltar, até para você também não ter problema com multa de bandeira, que a gente sabe que não é nada barato essas multas, e ainda depender, se você não tiver soluções, você pode inclusive ser bloqueado pela bandeira, né? Então você tem consequências graves. Para você não ter teu problema de score com o banco, que aí você também prejudica bastante a operação. Então, você tem que tentar trazer o equilíbrio. E eu tenho certeza absoluta, por experiência, que não é fácil. Não, e entender esse comportamento da venda é muito importante mesmo, né? Como você Sim. tem mais canais aí, a Acer, a gente tem só a Acer Store, né? De 2C, direto para o consumidor hoje, mas a gente pensa aí em ter outros canais também. Mas entender esse comportamento da venda, né? Ali, uma pessoa atrás olhando faz total diferença. Ou quando você se torna um marketplace, que aí você está trazendo um outro tipo terceiro cliente de fraudador para o seu site, né? Já não é o fraudador que você tinha, é outro. Então, você também tem que mudar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Bom ponto, hein? Uma pergunta meio que óbvia, assim. E aí, é de ignorante mesmo. É assim, o fraudador da tua plataforma pode estar na dele e pode estar na dela, né?
não há uma forma de você compartilhar essa informação, porque obviamente que ele pode estar utilizando, sei lá, pegou um CPF lá na Dark Web e aí você penalizar o dono do CPF de maneira errada, né? Então tem esse risco. Mas assim, as ferramentas de segurança estão evoluindo muito rapidamente. Então, por exemplo, reconhecimento facial, Sim. geolocalização e tal, e tal, e tal. Os antifraudes aí que precisam estar cada vez mais Integrados, suportando assim, isso. como é que, assim, existe hoje, a indústria tem uma forma, e no Brasil que, de novo, assim, é uma das mais evoluídas, se não a mais evoluída da América Latina inteira, né? Como é que, não existe alguma forma de fazer um travamento, assim, do Que mesmo difícil, ator? né? Porque às vezes pode ser um fraudador com CPF no site da Electrolux e o consumidor real com o mesmo CPF no site da Acer, né? E é uma dessas coisas que onde o volume e o tamanho realmente importa, né? Eu vou tentar para sair um pouquinho do negócio de fraude para falar de como pode utilizar esses dados para crescer o negócio, né? Uhum. Exemplo super básico. Nós temos em alguns mercados, como os Estados Unidos, na Inglaterra, temos uma operação de pontos de venda super relevante. Tem em Londres, especificamente, tem uma rua que chama de High Street, que estão todas as lojas assim, mais nobres, etc. E uma vez um cliente grande chegou para a gente perguntando: olha, estou considerando abrir a loja 1 hora mais cedo. Tá? Será que eu vou vender mais? E para uma loja abrir 1 hora mais cedo, quer dizer que as pessoas têm que chegar mais cedo, tem mais gastos de eletricidade, tem mais gastos de segurança, etc. A gente começou a ler esses dados para ver o que estava acontecendo nessa hora, nessa localização, né? Uhum. E começamos a monitorar, por exemplo, as compras de café, ou do café da manhã, perto da loja. E a gente descobriu que tinha um tráfego de pessoas super relevante nesse horário. Nossa recomendação foi: abre 1 hora mais cedo, vai conseguir vender mais. Então, vai muito além de fraude, isso é uma questão de tratamento de dados, né? Onde fraude é uma das coisas que as empresas podem se beneficiar, podem segurar, mas também, e para linkar com uma coisa que a Carmen estava falando, a relevância das áreas estar conectadas e comunicadas, porque não adianta o Marcelo sacar a mega promoção para vender o novo notebook gamer com desconto espetacular na data de lançamento. Se a pessoa que está no back-office de prevenção à fraude não está sabendo, de repente vai ver esse pico de vendas que você estava falando e vai começar a segurá-las, né? Sim. Ou não está alinhado com o adquirente, né? E o adquirente está sabendo: olha, a Acer nessa data vai começar a mandar um volume muito mais significativo. Então, se prepara do teu lado para receber esse volume, né? Porque, nem falando de fraude, às vezes tem as questões de capacidade de processamento de transações, né? Um exemplo que eu acho meio surreal, que é na China tem esse negócio que chama de Singles Day, que é o dia dos solteiros, né? O 11 de novembro. Sim. Nesse dia, o pico de vendas que acontece globalmente é uma coisa inacreditável. Nós, nessa data, nos preparamos por meses para esse dia, para 24 horas. Nesse dia, recebemos na casa de entre 10 e 15 mil transações por segundo. Se nós não temos a comunicação com os clientes para nos preparar para esse negócio, se a gente não acrescenta infraestrutura, estoura. Não tem como. Uhum. Até as próprias bandeiras se preparam para receber esse dia de volume, porque é altíssimo para todo mundo. E, gente, eu tenho visto, não precisa ir para os dias solteiros, Black Friday. As primeiras, eu estava pensando agora nas as primeiras primeiras Black Fridays aqui no Brasil. Quantas vezes a Pico infraestrutura de uma gigantesco. cliente foi derrubada por conta do Muitas volume? e muitas, muitos sites, muitos varejistas, né? É uma das coisas que a gente se preocupa muito, né? Antecipadamente a Black Friday, a gente já começa a olhar o que a gente tem no backup do quê. Porque, assim, por exemplo, adquirente, historicamente, foram poucas vezes, pelo menos do meu conhecimento, né? E ali da experiência que eu tive, que, assim, na Black Friday que eu tive ali experiência. Desculpa, Teve. teve uma situação no Natal há alguns anos que foi muito conhecida na indústria, não vou falar para não falar mal de ninguém, mas... Não, mas eu quero dizer assim, não é uma coisa com tanta frequência, claro que sim, pode acontecer, né? Mas quem que arrisca, sei que tem muita gente que arrisca, mas é preocupante você ir com um adquirente, sem pelo menos vocês estarem integrado com... A instalação chama de single-threaded, esse negócio, quando tem um só e depende 100% dele, né? E é um risco, né? Porque Lógico. se cai 10 minutos
ou De uma seja, Black Friday, de uma né? Black Friday É muita venda. muita É transação. muito Não, cliente é, insatisfeito, consumidor, por isso que é experiência importante. Ele vai horrível. para outro. Sim, Né? na Black Black Friday, não ele tem quer jeito. comprar, ele vai para Exatamente. outro. Por isso que é importante o ponto que foi trazido aqui, de ter time do, assim, nós confia ou nós não confia, né? Sim. Que é o time técnico, embora a gente da startup seja mais informal. Mas fato é que, assim, precisa ter mais profissionais técnicos também, né, nesse segmento. Mas, de novo, eu puxo pro lado, assim, que é o seguinte, assim, a gente está reagindo, a gente não está predizendo, né? E além disso, quando a gente reage para bloquear, né, na nossa plataforma. A gente não dá, talvez, o próximo passo, que aí, assim, não depende só de nós, que seria, assim, de ter, assim, de ter uma base de dados violenta de fato, assim, poder público que tem essa tarefa ir atrás né, ir atrás dos fraudadores, dos criminosos, bababá, bababá, né? A iniciativa privada está assim, há anos-luz na frente em virtude assim, da transformação digital que está acontecendo. Mas é um óbvio ululante que em algum momento assim, isso tudo precisa ter algum tipo de encaminhamento. Porque a gente sabe quem é o fraudador. A gente tem informação de quem é o fraudador, né? E ele navega em todo mundo. Ele está navegando aí. É como se eu soubesse quem é o navegador, o fraudador, e a punição do fraudador não tô mais na plataforma, entendeu? Eu acho que a gente tem muito a tentativa do mercado com ferramentas digitais em prevenir, né? Tentar fazer com que a fraude não aconteça. Mas quando ela acontece, o pós, a gente não tem. Depois que ela acontece, né? Exatamente. Acaba sendo um problema de custo, no final das contas. E eu sei que é feio que eu vou falar, mas se a Electrolux vende uma liquidificadora que vai para um fraudador e eles se identificam, vamos supor que depois querem acionar essa pessoa na justiça. O custo dessa ação judicial É muito alto. é muito alto comparado com a perda do liquidificador, né? Inclusive, muitas vezes, esse apetite pelo risco depende drasticamente do produto. Eu conversei há muitos anos, tinha um cliente de jogos digitais. Tinha um índice de fraude altíssimo. E eu falava para o cara, mas tu não vai fazer nada? E ele falava para mim uma coisa que eu ainda hoje lembro, que estou vendendo pixels. Para mim, tanto faz ser fraudado, porque não quero segurar nenhuma venda boa, porque depois tem a questão das multas, né? Mas quando chega um volume suficiente, a multa começa a ser imaterial, né? Então, na cabeça dele, eu quero vender tudo o que eu posso e não quero segurar nenhuma venda positiva, porque se o cara tá me fraudando, estou vendendo um pixel, estou vendendo aquela, sei lá, arminha naquele jogo, tá? Ele coloca dentro da conta dele, Exatamente. tenta pôr. Que na prática não é o ator que foi fraudado tem que ir atrás. Na verdade, teria que ser um movimento, né? Ao Antecipado contrário. aí, né? Tem antecipação, mas assim, quando ocorreu, ocorreu. Como é que a gente tira essas Mas pessoas? tem um pouco disso também, Vitor. Tem algumas bandas grandes. Pouquinho, né? Dificultar um pouquinho. Não, e a atrás vida do mesmo pro fraudador. cara sair da... Não fazer mais. Né? Não, Mas fazer algumas mais. grandes bandas são levadas na justiça. Não é super visível, não acontece constantemente, mas as bandeiras aqui dentro tatuamos nessa linha. Quando identifica uma banda, realmente não um fraudador individual, né? Mas quando identifica uma banda, faz todo um trabalho junto com a polícia, a justiça, para desfazê-los, né? Porque realmente, exatamente como você está falando, né? Esse cara é bloqueado aqui, você vê de costas está fraudando um outro site, né? E às vezes nem está fraudando um site no país. Então, tem uma atuação, aliás, lenta, e talvez um pouco iniciante, mas está se atuando nesses setores, inclusive às vezes com corpos de polícia entre países. Uhum. Porque se o cara está fraudando aqui, está atuando aqui, mas está fraudando em outro país, começa a aparecer bandas como começa a aparecer a polícia como Interpol, etc, etc. Lógico, um tamanho grande o suficiente para justificar essa atuação, mas existe. Assim, tem muito a se caminhar nesse sentido. Eu acho que, assim, o que a gente está vendo é só o início de todo esse processo, porque no limite a gente vai ser
cada vez mais vigiado, né? Por isso que, assim, do nosso lado a gente está avançando muito, mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento todos esses crimes que estão migrando, né, do analógico para o digital, em algum momento vai ter algum tipo de encaminhamento, né, via acordos internacionais, um encaminhamento que seja da informação de alguma forma para autoridades públicas, né, que, né, vão atuar em cima disso, né? Essa só, assim, algo que sempre pensei que é algo que acho que todo mundo deveria pensar, mas do ponto de vista coletivo, para uma construção de algo que fosse factível. O que não é factível é fazer um data sharing que eu me exponha dado que não pode, etc e tal. Eu não tenho a resposta quanto a isso, mas é algo que a gente precisa tratar. Mas eu queria, agora, nesse próximo capítulo do nosso papo, de trazer alguma coisa assim. O que vocês acham que vem aí de próximo passo, tanto do e-commerce de maneira geral, quanto de pagamentos no sentido mais amplo, que a gente possa, assim, antecipar e quem está nos ouvindo, nos assistindo, consiga, pô, eu não quero perder essa onda, embora as outras, vocês que estão aí nos acompanhando, pode surfar, que ainda, assim, a gente é exceção, a maioria nem tá surfando a onda, né? Então, tem espaço para todo mundo dropar, então. Mas o que vocês acham que pode vir, começando em pagamentos aí? Tem 3 grandes tendências em pagamento ao redor do mundo. A primeira é o account to account, que o nome é extremamente sofisticado para que todo brasileiro conheça como Pix, né? Boa. E o account, eu tenho vários nomes assim, sofisticados em inglês que quando dou a palavra em português vai fazer muito sentido. Esse account to account, que para o brasileiro é completamente natural, o Pix faz parte da utilização cotidiana. No resto do mundo está em etapas iniciantes, né? Prova disso é que a Fed, a Reserva Federal dos Estados Unidos, está lançando apenas agora a Fed Now, que é a versão do Pix deles. Hoje, 2 anos depois, quase 3 anos depois de que o produto apareceu no Brasil, né? E essa tendência o que traz de interessante é que tira do meio do caminho alguns atores institucionais privados que era o equivalente de jogar futebol com alguém que era dono do campo, da bola e dos 2 equipos, né? Então, libera muito o caminho para inovar sobre esse tipo de produto. Acho que, sim, começamos a falar da agenda do Bacen aqui com relação a Pix, podemos passar 3 programas falando, mas uma agenda muito sofisticada de constantemente continuar evoluindo nesse produto que já não tem que provar para ninguém que o produto é adotado pelo mercado. A segunda tem a ver com o que chama de Buy Now, Pay Later. Outra palavrinha, essas lindas, né? Que o Buy Now, Pay Later é o antigo crediário, né? Que é o conceito de ter um crédito que não tinha quando estava iniciando a compra. Tá? Que é muito diferente do parcelado, porque todo mundo associa um crédito, eu vou pagar uma parcela, não é parcelado, são 2 coisas diferentes. O parcelado, eu tinha já essa linha no cartão de crédito quando comecei a operação, eu sabia que já tinha, né? Esse Buy Now, Pay Later, o conceito de estou comprando um produto, chega no final e me oferece, olha, quer pagar com crédito que ou estabelecimento comercial ou uma empresa parceira está te oferecendo que tu não tinha no começo. Uma empresa que cresceu muito esse modelo de negócio foi uma empresa sueca que se chama de Klarna, tá? Que foi meio que relançou esse produto no mercado. Foi comprada pela Visa há 2 anos, acho que uma parte foi comprada pela Visa. Sinal de que realmente eles estavam criando uma coisa que era relevante o suficiente para uma madeira se importar. E depois tem todo o movimento das carteiras digitais, tá? Que aqui no caso do Brasil está um pouquinho mais devagar que em outros mercados, tá? Carteira digital é um produto que não acaba sendo substituto para cartão de crédito, pelo menos não no início, mas permite não depender tanto do cartão de crédito. Porque quando tu paga com uma carteira digital, tu está pagando a carteira X, não está pagando com o cartão Y, né? Às vezes nem sabe qual tem a credencial nessa carteira. E essa carteira digital também é tanto uma oportunidade quanto uma ameaça, se não bem interpretada, né? Porque tem uma linha muito cinza entre as carteiras digitais e as super apps, tá? Que uma super app é aquela app que oferece de tudo. E essas apps têm uma tendência a desintermediar outros atores do mercado, né? Porque eles começam a oferecer
um hambúrguer, logo depois uma passagem, né? E você acaba perdendo esse contato com o consumidor, que é importante também. Essas são as 3 grandes macro tendências. Carteiras digitais estão crescendo muito no Brasil. Talvez não tão rápido quanto o resto da região, do resto do mundo, mas só para dar um modo de grandeza, nós temos um relatório que chama de Global Payments Report, estamos para lançar agora a nova edição no próximo mês. E nós produzimos esse relatório há 8, 9 anos, eu acho. Há 8 anos, a gente fez uma predição dizendo, para 2020, as carteiras digitais vão ultrapassar o cartão de crédito como meio de pagamento. A vantagem pública no relatório tantos anos que você faz uma predição e consegue conferir se a predição acaba se cumprindo. E efetivamente, aconteceu antes de 2020, aconteceu em 2019. Hoje em dia, as carteiras eletrônicas representam na casa de 60% do volume global. Tá? Muito além dos cartões de crédito, né? Porque não é 40% no cartão de crédito, tem cartão de crédito, tem account, tem outro tipo de produtos. Então, é um setor que convidou todo mundo a começar a olhar com um pouco mais de atenção, porque, novamente, essa tendência começa a se acelerar, como todo... Você falava uma coisa logo no começo, o setor do fintech continua crescendo, é uma realidade, né? Hoje em dia, tudo é fintech. E com as carteiras digitais acontece uma coisa semelhante, né? Aparecem milhares de carteiras digitais, mas depois começa um processo de consolidação, né? Porque... quais são as que acabam sobrevivendo? Não é uma questão nem de investimento, nem de marca. Esses aplicativos estão numa briga pelo real estate no celular do consumidor, né? É isso mesmo. Tem uma quantidade de apps limitadas, né? Ninguém tem 300 apps. A atenção é limitada. Atenção limitada. Então, acaba concentrando alguns apps que utiliza, né? E aquela app que oferece aquele nível de customização apropriado, que oferece a experiência do usuário diferenciada, é aquela que acaba ganhando seu volume. E essa app começa a se transformar num canal de pagamentos para as empresas grande o suficiente para depois ter força de marca, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Apple Pay nos Estados Unidos, né? Então não é mais o cartão Visa, Mastercard que está guardado no iPhone. É o Apple Pay. E o Apple Pay começa a mudar as regras de operação, começa a digitar seus próprios preços, né? Começa a ganhar força de bandeira. É por isso que é tão importante começar a atender esse setor, para entender como trabalhar em parceria com eles, né? Para crescer juntos. E não para que acabe sendo depois um outro ator que edita as regras e as empresas só podem seguir, né? Nossa, sem sombra de dúvida. Você pegou um gancho que eu parei para pensar aqui, eu acho que casa bastante com o modelo da Buzer, que é assim, essas fintech de nicho, ou produtos financeiros que atendem exatamente a dor do consumidor. E assim, eu fico imaginando assim, um motorista que está lá com o veículo fretado dele, talvez ele precise de um recurso com menos tempo, porque ele precisa botar gasolina, fazer alguma coisa que o veículo demande ali na hora. Pô, fez a viagem, pô, precisa repor, né? Então ele precisa de um fluxo de caixa mais rápido. E aí, assim, casa muito bem. Você pode ter ali, enxergando aquilo ali, preparar um produto especificamente de antecipação de recebíveis, e com isso atrelar, talvez assim, eu tô vendo que você está fazendo muita viagem. Você está precisando de um crédito para comprar um outro ônibus? Eu tenho uma Tome. palavrinha para isso, Embedded Finance. Vários termos em inglês, é muito bom. Não, mas aliás, é um ponto assim que também nossa, mereceria um outro podcast, que é o quanto de termos que a gente usa, né? Que tá, né? E às vezes quando você traduz, também não fica tão claro, né? Tipo, né? Squad, né? Mas a dor é clara, né? E esse A caso dor é que tu tá clara. falando, acho Então, que... não é? Faz bastante sentido, a gente pensa nele com alguma constância lá na Buzer, a gente já fez algumas iniciativas mais ligadas a crédito primeiro, mas como a nossa briga é boa, então a gente ainda tá bem focado no core, fazer o negócio funcionar, mas certamente está dentro do escopo de coisas que a gente sabe que é possível fazer e vai gerar valor para aquele mercado ali, porque realmente ele é muito desassistido, como vários outros.
Então, enquanto os grandes bancos não entraram no agro, não se entendia a lógica de você ter que fazer uma carência muito diferente, você fazer um produto muito diferente, porque lá o ciclo é diferente de uma loja, de uma indústria. Então, é a mesma coisa para alguns mercados menores. Então, quando você olha para o mercado de transporte, ele também tem suas características que provavelmente a gente que está operando com os caras todos os dias vai saber um pouco mais. Mas, voltando talvez um pouco para as coisas que eu vejo para frente dentro de meio de pagamento e mais para dentro de casa, e até, Juan, depois você comenta se isso faz parte aí do mundo WorldPay, mas eu tenho visto algo interessante nas agregadoras de gateways. Para quem é empresa, de primeira você acha que é um custo a mais, mas no médio e longo prazo, o que você ganha? Você não precisa ficar integrando cada hora com o cara. Esse casamento fica um pouco mais simples de ser desfeito. Ele passa a ser uma ficada, um namoro, talvez. Um crush. Um crush. Boa, crush é mais moderno. Atual. E você passa também, talvez, a ter uma inteligência de mercado melhor. Porque por que está sendo aprovado aqui e não está sendo aprovado ali? Eu consigo aprovar num determinado gateway esse cara, mas num outro eu não consigo. Mas eu consigo esse cara se ele estiver na Master. Aqui eu não consigo porque ele tentou na Visa. Não, calma aí que eu não entendi. O que é essas... Assim, dar a um passo pra integradora... trás. A integradora, ela vai reunir vários gateways, mas aí o consumidor, então, ele vai pagar... Ele escolhe Quem onde. vai fazer isso é a empresa. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Então, a Boozer poderia, a gente não tem ainda isso, mas a gente poderia plugar num agregador desse. E aí lá eu direciono a minha venda. Eu vou pôr um pedaço aqui para o WorldPay, para o Mercado Pago, para o PayPal, para não sei o quê. Ou eu posso fazer, inclusive, um chaveamento. Ó, se não passar aqui, Primeiro tenta step, aqui. depois próximo. Se não passou no WorldPay, passa no PayPal, passa no Mercado Pago, enfim. Não, bota o nome na mesa. Quem que tem aí no mercado? O que eu conheço são duas, que é a Tuna e a Plug. Mas nunca operei, não sei dizer sobre performance, se funciona, se faz sentido. Nós também não pra quem operamos assim. Eu posso comentar um como pouquinho cliente. disso depois. Mas assim, pra quem é empresa, eu olho pra isso e falo assim, cara, no médio e longo prazo, tu começa a ter vários benefícios. Um é esse que eu acabei de falar, e outro é você ter mais informação e utilizar isso a seu favor, pra trabalhar cada vez mais com prevenção e uma conversão melhor e menos com a reação de uma fraude. Mas em compensação você vai perdendo uma base mais consolidada de informação, Não né? necessariamente, Você tá porque separando... você é obrigado a conciliar tudo dentro de casa. Não, e também Você o pode ter ponto acesso. de início da operação acaba sendo a Boozer, né? O cliente entra por... Exato. Tem todas as informações. Olha, nós, por falta de uma melhor descrição, nossa indústria é muito incestuosa, tá? A indústria de pagamentos. Mas é uma realidade. De logística também, tá? Vou te falar. Ninguém faz tudo sozinho, não. Todo mundo tá conectando. Olha, eu prefiro uma boa parceria que 100% de um produto que não funciona, né? Então, nós construímos essa inteligência no nosso gateway. Nós temos... Nós, apesar de ser uma credenciadora, nós trabalhamos tanto para e-commerce, somos um gateway que é a camada superficial da plataforma. E esse gateway está conectado com todos os adquirentes do Brasil e com 18 adquirentes da América Latina. Por quê? Porque, às vezes, várias coisas acontecem. A primeira, vamos pelo cenário mais crítico, né? Alguém tem uma queda. Eu posso bater a transação entre vários, tá? Ou, para eu ganhar um cliente, esse cliente tem um compromisso com o adquirente X que precisa manter 10% do volume. Então, eu consigo direcionar 10% do volume para esse cara e o resto para mim, para outros, etc. Ou, às vezes, tem um preço melhor com um tipo de cartão específico num adquirente Y, tomando esse volume para esse lado. O nível de rodamento que acontece dentro é assustador e tudo isso acontece em ponto a ponto, 3 segundos. Tá? Desde que eu recebo a transação da Boozer até que eu começo a bater essa transação entre diversas plataformas próprias ou de terceiros, até que todo esse negócio volta para o consumidor, 3 segundos no máximo. Tá? Depende do mercado, não? Em cada mercado é um pouco diferente. México, Brasil funciona super rápido, outros países como a Colômbia é bem mais devagar. Às vezes a janela que tem que esperar são até 20 segundos. O consumidor fica meio desesperado, né? Mas é muito crítico, por quê? Porque nós temos uma indústria tão grande e tão fragmentada que ninguém tem capacidade de fazer 100% das coisas, né? Mas o consumidor precisa de todas as opções na prateleira, tá? Então, nós não podemos chegar para a Júlia e falar, não, Júlia, me desculpa, eu consigo tentar nisso e aquilo, mas no resto você vira, né? Porque passa a demanda de tecnologia para eles. E o foco da Boozer deveria ser vender mais passagens,
tá? Não se preocupar com plugar mais fornecedores. O meu desafio, como na parte onde eu sou credenciador, é mostrar para eles que minha taxa profissional é melhor, que o meu custo é melhor, que o meu nível de chargeback de produção de fraude é o melhor de todos. Se não for, eu vou perder esse volume de qualquer forma. Eu prefiro perdê-lo para dentro de casa, mandando para um outro, tá? E eventualmente ter a chance de provar que posso melhorar e recuperar, de que perdê-lo para eles se conectarem com outro, né? Inclusive para depois conciliar toda a conciliação, consolidar todo o ferramental de portais, etc. Porque senão toda essa carga passa na empresa, no estabelecimento comercial. E lógico, eles todos aqui na mesa têm uma estrutura de pagamentos, prevenção à fraude, etc. Mas, vamos ser bem sinceros, quando chega na hora de conversar com equipes de tecnologia e você quer integrar alguma melhoria na conciliação e isso está competindo com vender no novo mercado, com outro produto, etc., essa batalha está perdida antes de começar, né? Então, esse tipo de... É por isso que eu falava que a indústria é tão incestuosa. Todos nos conectamos com todos aqui, né? É uma necessidade do mercado. Assim, ainda mais que no Brasil aqui a gente tem o Open Finance que tem a portabilidade e interoperabilidade, né? Que é, assim, é justamente isso. É você formalizar a relação incestuosa em benefício do cliente, né? Das empresas e tudo mais. Mas aqui no Brasil, assim, como integradores e tudo mais, no final do dia, a bandeira é, porque vai estar todo mundo embaixo do arranjo, a credenciadora, né? Que vai estar lá. Você tem as outras figuras aqui embaixo, mas eles precisam da credenciadora e estar conectado dentro do arranjo da bandeira. Aqui no Brasil, pelo menos é assim. Não sei se em outros países é. É semelhante na maioria dos mercados. Eu diria que o mercado mais esquisito nesse sentido da América Latina é México, porque as bandeiras realmente não participam do processo. São duas câmaras, como se fosse a Câmara CIP, que atuam como, Sei. não credenciadoras, mas como exchange, né? Aham. O resto do mercado é o que chama modelo de quatro partes, né? Que é emissor, bandeira, adquirente e estabelecimento comercial. Mas o Brasil oferece muitas alternativas, né? E acho que o que é muito bacana disso, isso ficou duro com o meu comentário, mas o Brasil tem muitas alternativas boas. Outros mercados têm muitas alternativas e você escolhe entre a menos ruim e outros mercados que não têm alternativas, né? E aqui a galera sabe, atua todos os mercados da América Latina, às vezes tem um adquirente. Só. Verdade. Você tem que agradecer se o cara responde a ligação telefônica. Tá? E teve um caso... Exemplo Chile, né? Que tem lá Eu não outras queria falar, mas... Não sei. temos um monopólio. Mas nós estamos ativos em 18 mercados. Aqui na América Latina, 3 onde nós somos credenciadoras, outros atuamos com parceiros. Gente, nós tivemos um caso, não retrasado, acho que foi, na Colômbia, onde tem 2 credenciadoras, uma delas teve uma queda. Uma queda grave, aqui no Brasil, uma queda de meia hora. Gravíssima, né? Porque essa meia hora conta os meia de horário comercial e é super complexo. Um soluço de 5 minutos, se o nosso cliente está nos ligando, se a gente não avisou para eles, está nos ligando. E às vezes esse soluço nem tem que ser próprio, né? Pode ser a plataforma de um banco emissor, né? Que é muito comum. Essa credenciadora na Colômbia caiu por 5 dias. 5 dias. Sem vender, sem processar cartões de crédito, né? Com o roteamento que a Júlia estava falando, a gente roteou esse volume para outra credenciadora, né? Mas nem todos os nossos clientes estavam credenciados com essa credenciadora. Então, teve clientes que por 5 dias não conseguiam vender. Imagina o impacto que não tem no teu orçamento ficar 5 dias cruzado de braços, né? Não dá nem pra Impressionante, é. Não, É surreal. não dá pra cogitar. Não dá pra Não, cogitar. para quem depende do comércio digital, é o verdadeiro desastre. É judiciário na certa. Mas era o que eu tava comentando, né? Se você não tá com um integrador desse, que foi o exemplo que ela deu, dessa solução, você tem que ter pelo menos um backup. Um backup, exato. Pelo Quando tem a menos. opção, né? É por isso Quando que eu falava. quando existe essa Brasil é um opção. mercado que tem múltiplas opções muito boas, realmente. Não, mas aí que tá, mas aí a grande questão é a credibilidade, tá sendo solução atrás de solução. E aí, assim, dependendo da maturidade do negócio, pô, você precisa ir no certo. Aliás, até PME, né? Parar, por exemplo, 5 dias para uma PME, pode ser que ela se encerre, fechou, acabou. Exato. E o Brasil é um país de pequenas e médias empresas, majoritariamente. São os maiores empregadores.
é o maior volume de empresas, é o maior volume de transação, é tudo PME. Então, assim, é complexo. Por isso que, assim, as marcas estão cada vez mais, enfim, investindo nessa reputação, na construção de credibilidade, porque não tem outro caminho. No mar de informação, para onde que eu vou? Vou digitar lá fintech legal que faça tal. Vai aparecer alguém que está botando um patrocínio ali e vender uma coisa fraudulenta. Acontece isso com venda de ingresso. Direto tem uma lá que eu sei que é furada. Meu pai já caiu, porque ele não tinha me consultado antes. Tá cheio de reclamação no Reclame Aqui. Você digita lá qualquer evento lá, ela é a primeira a aparecer. É fácil hoje enganar, né? Sim, e tem uma outra questão que às vezes não tem a ver com investimento em infraestrutura. Lógico, esse investimento é crítico, né? Porque, no caso da Júlia, se a Busser cai, essa pessoa vai na rodoviária para comprar essa passagem, não vai parar de comprá-lo, né? Talvez a laptop pode esperar e comprar no dia seguinte, mas se uma passagem de preço já vai comprar, de uma forma ou outra. Então, esse investimento em infraestrutura é crítico. Tá? Nem posso começar a falar os centos de milhões de dólares que a gente está investindo em infraestrutura e cibersegurança, né? E, inclusive, a nossa infraestrutura não está preparada para o volume que nós temos. Está preparada para 10 vezes esse volume, para quando chega esse pico, que às vezes a gente nem consegue se programar. Mas, em linhas gerais, é por isso que essa multiplicidade de alternativas é tão crítica. Mas, voltando para esse ponto que você estava falando, às vezes nem precisa ser uma fraude, né? Porque no mundo dos serviços financeiros, afinal das contas, quando eu trabalho com um cliente aqui, estou cuidando de todo o caixa dele, né? Uhum. Eu preciso ter uma reputação e uma capacidade financeira para responder por esse volume operado. E isso às vezes é o desafio que acho que o Banco Central fez um trabalho espetacular com a liquidação centralizada na Câmara CIP. O Banco Central mandou todas as credenciadoras menos problemáticas, mas subcredenciadoras, para liquidar os pagamentos pela Câmara CIP, que diz que o dinheiro não entra nas contas transacionais da SUB. Por quê? Porque se uma SUB quebra, depois você não consegue repassar esse dinheiro para o lojista, né? E o problema é esse lojista, essa PME que tu estava falando, né? Essa pessoa tem que fechar, né? Ele só não elogia muito, tá? Porque a CIP é dos bancos, tal. Não deu nem tempo pra gente construir a nossa, já Mas tive que ir pra CIP. não é a CIP, é o Banco Central que mandou, Eu né? sei, É eu a sei, ferramenta que tem eu disponível. tô brincando, mas é incrível, né? No Brasil, os bancos, o do varejo são poucos ainda, agora o segmento está dando uma melhorada a partir do SPP, né? Até a gente chegar lá em cima, para varejo. Mas é incrível como eles antecipam o problema aqui no Brasil. É incrível. Então, por exemplo, lá atrás, a Febraban antecipou o problema, criou o Serasa. É. Aí, antes de entrar toda essa questão da imposição de uma grade centralizada, eles foram lá e criaram uma associação que é a CIP. Lá atrás, aqui no Brasil, a Bovespa foi uma criação dos bancos porque eles não queriam ir para o Rio de Janeiro, porque tinha a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As bandeiras, a Visa foi uma criação dos bancos. A É, Visa foi uma associação de bancos dos Estados Unidos. então, é incrível, assim, é um segmento que ele consegue antecipar o problema. E aí, problema que eu estou dizendo é também de ordem regulatória. Não deixa esperar um negócio, pô, vou ser demandado, vou ter um problema aqui. Não, não. Ele vai lá e tipo, traz e ainda lucra. Bom, mas tudo bem, não vamos tirar mérito dos bancos, porque também requer um investimento elogio. significativo. É um elogio. Tá. Mas assim, mas isso faz com que eles se concentrem no mercado. Agora que está melhorando bastante. Sim, Mas é um elogio. Não, eu concordo. E eles criam infraestrutura de alguma forma, né? E depois começa a atuação do Banco Central, né? Quando o Bacen faz a abertura da adquirência aqui no Brasil, foi... Bom, vamos abrir a adquirência. Tudo bem, vamos fazê-lo. Não, vamos fazê-lo agora, né? E foi super drástico quando o Bacen entrou e abriu a adquirência e permitiu que hoje no Brasil tenha ativos, sei lá, 15 adquirentes, né? E vai saber quantas sub, acho que está na ordem de 1.000. Mas essa atuação regulatória depois permite a criação dos nichos, né? E esses nichos atendem questões específicas, porque... Exemplos adquirentes, né? Tem 15 no mercado brasileiro. Tem um adquirente para cada nicho de atuação no mercado? Não, nem por acaso, né? Mas tem esses subs que começam a atender setores específicos, tá? Seja geográficos,
com uma necessidade de proximidade às vezes, seja às vezes de áreas de atuação específicas, focados em autopartes, por exemplo. Ou em criar os produtos, como a Júlia estava falando, de, eu recebo um dinheiro e vou dar crédito depois para esse motorista, né? Querendo ou não, acaba sendo uma forma de ou uma fintech, vamos chamar. Hoje no Brasil, você não dá para falar que o Itaú não é uma fintech. É uma fintech, assim, não tem como. Só se eu quiser fazer uma diferenciação, porque não era daquele segmento originalmente, mas, pô, fez uma transição, né? Agora, assim, o meu ponto só é essa questão que eu fico realmente impressionado com o grau de maturidade, coisa que o ecossistema digital não tem, né? Ou seja, que tipo de maturidade que eu tô falando? Que é de se reunir e trabalhar dores coletivas, que falou assim, a gente tá competindo, beleza. Só que assim, tem um problema que tá todo mundo sofrendo e ninguém sozinho vai resolver, né? E os bancos sempre fizeram isso. Vou dar um outro exemplo. A TecBan é isso, entendeu? Vale a pena ter um banco, um caixa eletrônico, um de cada banco, um do lado do outro? Eles viraram um pro outro e falaram, meu, não faz sentido nenhum. Aí tá uma mesa de 5 aqui e falou assim, você é dono de 20%, você é de 20%, você é de 20%, vamos fazer? Vamos. Bum, banco 24 horas. Pô, espalhou, viralizou pelo Brasil inteiro. E a gente tem dores novas desse ecossistema digital que as empresas, por serem toda, assim, a mais velha, assim, dos nativos digitais grandes, deve ter uns 12 anos, assim. Então, ou seja, tipo, tá entrando uma adolescência, sabe? Então, assim, não existe isso. E, assim, tem cada problema que tá escancarado na frente, que é coletivo, e que, cara, assim, a gente vai chegar lá, essa galera vai chegar lá, mas falta muito ainda, muito papo ainda pra gente aliar. Por isso que é tão importante esse tipo de encontro que a gente faz. E aí, para finalizar, que eu já estourei o tempo bonito, eu vou abrir a oportunidade aí de vocês venderem o peixe aí, pra agradecer e tudo mais, por Não, favor. beleza. Eu queria falar um pouco sobre a questão de para onde eu vejo que está evoluindo, assim. Eu vejo muito que o e-commerce ficou muito frio, né? Nasceu muito frio e eu vejo muitas plataformas ou iniciativas de você, por exemplo, personificar o teu cliente ali. Quem é meu cliente? Vou atender, fazer um atendimento, por exemplo, para o nosso caso, que é um produto mais técnico, um notebook, sei lá, um tênis de corrida, né? Uma bike para triatlon. Então você vê esses movimentos que, né? Voltando para o e-commerce, então uma mescla mesmo dos canais, tanto de atendimento, mas numa plataforma digital. Então vem aquele cliente querendo comprar alguma coisa mais técnica, ou você já sabe que aquele produto vai exigir uma venda mais técnica. Então eu tenho visto muito esse movimento, acho bem legal também. E o fato de que você falou, Juan, também o consumidor também está se acostumando a comprar de maneira diferente, né? Você falou de carteiras digitais, é muito, né, comum hoje em dia e há, sei lá, 2, 3 anos atrás ninguém nem sabia o que era. E aí compra por pontos, cashback. Então eu vejo também um momento de que o consumidor também está evoluindo para acompanhar isso também. Então acho que é bem legal. E falar um pouco de Acer, assim, a gente está numa crescente, né, dentro desse movimento de e-commerce globalmente. O Brasil, ele é visto pela empresa como um celeiro, assim mesmo. Então, trimestralmente a gente troca ideias com o headquarter que fica em Taiwan. Então, ele fala um pouco do que está acontecendo no global ali. E a gente fala muito, eles deixam a gente seguir, sabe, no Brasil. O que vocês estão fazendo, para onde vocês estão evoluindo. A gente também tem um par meu que é brasileiro, está evoluindo para a América Latina, Colômbia e México. Então ele está com esse início aí de projeto, mas a ideia é usar o Brasil mesmo para replicar isso para outros países aí da América do Sul, né? Então acho que a gente só vê mesmo como ajudar a empresa e complementar essa venda, ajudando a entender também quem é o consumidor, como a gente pode atuar da melhor maneira possível, pensando que é um consumidor que ele vem e a gente quer perpetuar com ele aí também,
para frente. É isso aí. Ótimo. Boa. Obrigada por poder estar aqui com vocês, foi uma conversa super bacana. Acho que do lado de mensagem final assim da Boozer, acho que é bacana trazer alguns dados que talvez sejam surpreendentes para a maioria, que, como eu tinha falado antes, né, não era um mercado digitalizado, mas além disso também com preços muito altos. E muito disso por conta de monopólios regionais da estrutura de como isso funciona. Então, no Brasil, a gente tem coisa de 70% das rotas são monopolizadas. E a Boozer vem trazendo competição. A gente está falando de inflação há quanto tempo no mundo? Né? O preço hoje de uma passagem de ônibus é mais barato do que o preço de 2019. Em larga medida porque plataformas como a gente foram inseridas no mercado e estão gerando competição. Estão trazendo não só a digitalização, como a gente já falou bastante aqui, mas também um preço melhor, um produto mais interessante, com um serviço personalizado. Então, a gente está muito orgulhoso da trajetória que a gente teve até o momento e muito animado por que tem pela frente, porque a briga é boa, tem muito ainda a ser conquistado. Esperamos no ano que vem poder estar cada vez maiores e continuar saudáveis dentro desse mercado que está mais difícil hoje também, mas estamos bem preparados para poder continuar nessa jornada. É isso, cara. A beleza do digital é dar mais acesso às pessoas, cara. Incluir. Bom, só comentando um pouquinho, vou puxar um pouquinho aqui para meios de pagamento, que é a minha área, e também pegando o gancho do que o Rô falou, do que vem pela frente. O Pix é uma agenda que a gente tem acompanhado, porque sem dúvida, né, enfim, não vou ficar chovendo no molhado, que a gente sabe bem a revolução, a transformação que foi o Pix, né, para o consumidor. E até falando um pouquinho de dados também da Electrolux, de 2018 para até fechamento de 2022, nós melhoramos em 11 pontos percentuais nossa taxa de aprovação. E o Pix tem uma influência nisso, porque quando a gente inclui o Pix, obviamente que boa parte do que ele substituiu foi boleto. A gente melhorou em 20 pontos percentuais só com a aprovação do Pix. E não é só a aprovação, né? É a experiência que ele levou para o consumidor, um pagamento sem fricção. Rápido, né? Exatamente. E a gente não ter aí trava de estoque, etc., como boleto, agilizar a liberação e aí, consequentemente, você agiliza a entrega do consumidor. Então, o que a gente sabe que são fatores aí importantes de decisão, né? Onde é que eu vou comprar, a depender da tua urgência. Buy Now, Pay Later, para nós, super importante, porque o nosso ticket médio é alto. A gente, obviamente, quer atingir um público que talvez não tenha crédito ou que o limite do cartão não seja tão alto quanto, né, ele precisa para comprar um produto de ticket médio alto. E também faz com que o consumidor acabe comprando mais, né? Porque se ele tem um parcelamento maior, muitas vezes a gente sabe que o brasileiro pensa muito em valor da parcela, né? Sim. O quanto cabe dentro do orçamento que ele tem, se aquela parcela cabe, ele vai comprar. Então, a gente, sem dúvida, é um apreciador aí de Buy Now, Pay Later. E o Wallets, concordo ali com o que o Marcelo falou, eu acho que, além de trazer uma facilidade no momento da compra, porque eu pelo menos, sempre comento que o cliente entra no site, o momento do desejo dele é a hora que ele está escolhendo o produto. Quando chega no momento de pagamento, ele quer que aquilo seja rápido e fácil. Então, tem que ser objetivo, tem que ser claro e tem que ser fácil para que ele passe aquela fase rapidamente. Então, você ter dados ali gravados, obviamente com segurança, e que ele possa passar por aquele momento sem fricção e com bastante agilidade é importante. O consumidor quer isso. Então, a gente também é muito preocupado em agilizar o pagamento e também trazer atrativos, como cashback, como alguma solução de desconto, etc., para deixar a venda mais atrativa. Então, assim, mês de pagamento, ele hoje fica dentro da área financeira, mas é um financeiro focado em negócio. Em trazer, em reverter venda, em melhorar a vida do consumidor, em experiência, a gente realmente trabalha com um grande foco na Electrolux em ser um business partner, né? Somos, mas esse é o nosso foco. Estamos dentro da estrutura financeira, mas fazendo um negócio para realmente... às vezes a venda pode não vir por questões de mercado, mas se você tem bons indicadores, você traz eficiência dentro de mês de pagamento, a gente pode entregar o mês. É demais.
Eu quero pegar gancho de uma coisa que a Carmen falou, que é... Imagina o funil comercial da empresa, né? Todo o dinheiro que não é investido, os milhões de reais que não investidos em marketing, etc., para levar esse consumidor no topo do funil. Começa a passar pelo processo, acha um produto que gosta, vai passando pelo processo de venda, chega no checkout e trava a transação. Então, no final. Se esse consumidor for embora, o que perdeu não foi só a venda, foi todo o investimento que aconteceu lá acima, né? E esse investimento não é tipo 10 reais por um lead, né? Às vezes precisa de 100 leads para uma pessoa comprar. Então, esse funil é muito crítico a entender e por isso que eu gosto muito do que o Carmen está falando sobre esse entendimento do negócio que as áreas de pagamento devem ter algumas vezes. E depois uma provocação para a audiência tem a ver com toda a questão de customização da experiência do consumidor. Porque a balança de poder no comércio eletrônico, e isso é uma coisa muito bacana, que está em adolescência ainda, essa balança de poder está mudando. Há 15 anos, se queria comprar alguma coisa, era nesse site, com essa única oferta, com essa única forma de pagamento. Se não gostava, é como aquela frase de Henry Ford, né? Pode comprar um carro de qualquer cor, sempre que seja preto, né? Era toda a oferta que você tinha. E hoje em dia tem uma oferta super ampla e tem uma lealdade do consumidor que é zero. Essa pessoa entra, não acha exatamente o que está procurando, vai se virar de costas, vai ir no outro site e vai comprar. Então as empresas têm que se adaptar nessa demanda do consumidor, nessa nova realidade que o mercado hoje oferece, que é eu não conto com a lealdade do consumidor, eu tenho que conseguir ele se apaixonar em cada venda que eu tento fazer. E eu consigo isso fazendo a vida dele mais simples, que esse processo de checkout seja o mais rápido possível, que a oferta esteja o mais customizada possível. Estava conversando com um colega ontem que tá voltando para a casa de Busa, de fato. E falava, tua experiência de compra, de não, eu quero um leito cama, etc. Vai passando por todo esse processo. Ou, por exemplo, um laptop, né? Que quer um laptop gamer, mas, gente, laptop gamer deve ser um dos produtos com maior customização do mundo, né? Desse tipo de chips que tem dentro, até a cor, absolutamente tudo. Se não oferece essa experiência para o consumidor, esse consumidor vai comprar de um outro lado, porque hoje a oferta é infinita e é global, tá? Novamente, está concorrendo contra o preço de todo mundo, que às vezes encontra a forma de se virar para fazer a última perna de logística no país, mas o consumidor às vezes nem sabe que está comprando fora. Então, oferecer essa experiência customizada, tá? É crítica para não perder não só a venda, mas todo esse investimento prévio que foi feito e ganhar a reputação da marca também. Então, uma questão para pensar, às vezes, os profissionais de pagamento não enxergam a relevância que estão fazendo, mas eu sempre gosto de torturar minha galera falando com uma transação falha de uma pessoa que não conseguiu voar e não conseguiu abraçar a filha no final de semana. Para aterrorizar esse um pouco de drama. Mas essa é a realidade, uma pessoa que não conseguiu embarcar num voo, uma pessoa que não conseguiu levar com esse laptop que está chegando de presente de aniversário, né? Exato, a gente dá sempre esse exemplo, né? De Natal ou de aniversário. Mas olha como que é. O paradoxo é justamente esse, né? Quando a gente fica falando digital, mas assim, o digital ele padroniza, né? Assim, mas no digital não vem com a gente, né? Por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, aí aqui tem aquela medição numérica, o alfanumérica, né? Aqueles dígitos, eles tentam trazer algum parâmetro para você mensurar alguma coisa. Quando a gente fala do digital, hoje em dia, é a tarefa de você atender um consumidor de forma escalável, como o seu amigo ou uma pessoa que te conhece te atenderia no analógico. É esse que é o desafio. Tá entendendo? Faz sentido Então o mesmo. desafio é a gente voltar e falar assim, ó, eu sou o É isso seu aí. artesão, eu te conheço, tá aqui o produto só para você, e Perfeito. você tem o seu histórico, tal, você tem outro. Isso que é a beleza. Desafio ainda. É. E, gente, muito obrigado, então, pela presença de vocês e também quem está nos acompanhando aí nas redes sociais também no podcast por áudio. Não deixe de comentar, se inscrever no canal e, obviamente, gostou, pega esse vídeo aqui também, compartilha aí no WhatsApp, no Telegram, aonde você quiser, porque a gente tem que viralizar essas mensagens e esses conhecimentos. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado.